Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus amados? Com saudade daquela palavra fresquinha diretamente do céu para o seu coração? Chegou a hora, queridos. Desde já, desejo um bom final de semana a todos. Semana de feriado, Dia das Crianças. Glória a Deus, que Deus abençoe todos eles, né? Os pequeninos são herança do Senhor. Queridos, vim passar para vocês. Vou falar para vocês aqui que eu já li a história de José, né? No capítulo 37 de Gênesis, foi uma história muito bacana, né? Abençoada de Jesus, que está lá no meu YouTube, Estevão S/R/M/A/I, né? No meu canal do YouTube está lá essa história de José, abençoadíssimo. E no meio dessa história de José, também tinha uma história de Judá, que eu não comentei, e eu vou comentar para vocês aqui hoje. Amém? No capítulo 38, a história de Judá e Tamar. No capítulo 38, no verso 1, aconteceu que nesse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na cidade de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suar. Casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho, que se chamou Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino que se chamou Selá. Amém, queridos? Então a gente vai falar da história de Judá e Tamar. Queridos, Judá, ele teve seu filho Er. E esse filho Er, ele casou com a Tamar. Queridos, Judá casou o filho dele, com Tamar. Só que esse filho dele, ele era muito violento, querido. Ele era um filho que não agradava a Deus. Batia na mulher, algo assim. Ele era um rapazinho ruim. E até um dia, né, que viram que ele estava batendo na mulher. Deus veio e fulminou ele, matou ele pela desobediência que ele estava fazendo com a sua esposa. Já pensou, querido, se nos dias de hoje Deus pegasse todos os maridos que estivessem batendo na mulher e desse aquele ataque fulminante? Deus ainda está tendo paciência com esses, né, querido? Então, aí foi que esse morreu. Então, naquela época, queridos, acho que era a tradição deles, que o pai Judá chegou para o seu filho Onã. Onã, faz o seu papel de cunhado. Vai e casa-se com Tamar, né, que era a esposa do seu irmão. Então, Onã, não satisfeito com isso, começou a ficar com Tamar. Ali começaram a namorar. Só que ele não estava feliz com isso. Então, ele não estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Que eu creio que Deus queria que Tamar fosse muito feliz e queria juntar ela naquela família. Então, chegou Onã da mesma forma, não estava alegrando a Tamar, e mais uma vez Deus veio, fulminou também o seu filho Onã. Queridos, então ali 2 filhos de Judá se foi, e sobrou o seu filho Selá. Porém, o Selá é o seu filho mais novo, né? Então ele não estava preparado ainda por um casamento. Então, que Judá chegou e falou para Tamar: Tamar, olha só, meu filho estava com você, morreu. Teve outro filho, tentei, não conseguiu, não deu certo, morreu. Então, vai para a casa do seu pai, volte para a casa do seu pai. Assim que o meu filho, sei lá, estiver pronto para o casamento, eu entrego ele a você para você se casar.
E ali Tamar foi para casa do pai. Chegando lá na casa do pai, passou o tempo, foi se passando. E ela viu que o seu filho, o filho de Judá, ficou mais velho e ficou de maior, né? No dia de hoje, para poder se casar. E nada acontecia. Até um dia que chegou um dia, Judá foi para as terras onde estava a nora. Foi para a terra onde estava a nora. E a nora avistou ele de longe. E Tamar, eu creio que ela conhecia o sogro dela muito bem. Então, ela teve a brilhante ideia de que, já que Judá me prometeu que ia dar o filho dele, sei lá, e ele não cumpriu, espera aí. Foi lá, tirou as vestes dela de mulher viúva e botou umas vestes de mulher da vida, né? Nos dias de hoje, as mulheres que ficam aí na vida, né, queridos? Aí, querido, o que acontece depois desse dia? Ela saiu com essas roupas e chegou perto de Judá. E o Judá avistou ela e olhou, gostou, né? Viu que era muito bela, mesmo com o rosto tampado, viu que era muito bela. Então, o que aconteceu? E nessa época, querido, a esposa de Judá já tinha partido também, morreu. E chegou esse certo dia, eu acho que ele sentiu falta, né, da mulher. Então, vou pegar uma mulher dessa da vida. E foi até a Selá. Posso te possuir-te? A Tamar, né, querido? Tamar. E foi então até a Tamar. Posso te possuir-te? Aí que ela foi. O que eu ganho com isso? Não, se você ficar comigo, eu enviarei para você uma cabrita. Para você. Mas o que isso vai me assegurar? E tu que tu queres? Eu quero esse colar, quero esse cajado e este selo. Assim que você me enviar a cabrita, eu devolvo os seus pertences. E foi assim que Judá foi e a possuiu a sua nora. E ali, né, teve aquele dia, e cada um voltou os seus fazeres. Judá foi ver os animais deles, que estavam pela região, que estava ali sendo cuidado, naquela região. E a Tamar foi, né, guardou os objetos e engravidou do seu sogro, Judá. E passando o tempo, uns 3 meses depois, não, passando que o amigo dele, Ira, foram até a cidade para procurar aquela jovem mulher da vida. Então, chegando lá, ele procurou e não achou, perguntou às pessoas por ela, e as pessoas falaram: aqui nunca teve uma mulher como essa que você está falando, essa mulher da vida. Nunca teve nessa região. E assim que o seu amigo Ira voltou e falou para Judá: Judá, não achei essa mulher, e falaram que não existe uma mulher dessa como lá. Ah, mas tá bom, aos pertences já foi, mas pelo menos a mulher não vai querer ficar me julgando aí pela rua que eu não paguei, sendo que eu enviei o cabritinho para ela. E beleza. Depois disso, querido, passou uns 3 meses, que viram que Tamar estava grávida. E Tamar estava grávida. Aí e chegaram ao Judá e falaram para ele: ó, sua nora está grávida. Ah, então ela pecou. Vamos botar fogo nela. Tá, tira ela para fora e vamos botar fogo nela. E assim, queridos, que foram para botar fogo nela,
ela já tinha feito um plano, né? Pegou os pertences de Judá. E quando foram botar fogo nela, aí ela falou assim, que ele perguntou de quem é esse filho. Esse filho é de um homem que pertence a esses pertences aqui. Esse filho é dessa pessoa que tem esses pertences. Aqui, ó, o cajado, o selo e a corrente. Aí que ele olhou assim, ficou assustado, porque ele não sabia que tinha se deitado com a nora, porque ela estava com o seu rosto coberto. E assim foi. Aí que ele falou, eu não tenho culpa, porque ela não tem culpa, porque eu tinha prometido a ela que eu ia esperar meu filho ficar mais velho para se casar com ela e eu não cumpri com esse papel. Então, vamos para casa, leva ela para casa. Levou ela para casa dele. Você quer ficar nessa família? Eu quero. Então fique nessa família aqui e aqui eu vou cuidar de você. A partir de hoje não vou ter relações com você, mas vou cuidar de você. E assim foi, querido. E assim ela ficou grávida e teve 2 filhos que são gêmeos. Que são gêmeos. Que o nome dos abençoados era Pérez e Zerá. Amém, queridos? Então essa é mais uma história, né? Que é muito bacana essa história, eu gostei. Só que eu não tinha falado dele quando eu falei da história de José. Mas eu não sei se tem mais coisa através dessa história, mas aqui nesse livro de Gênesis está esse pedaço aí, tá? Que daí a gente vai seguindo em diante, vamos ver se tem mais coisas por aí, né, queridos? E esse Judá, ele era irmão de José, um dos irmãos de José, que José tinha 11 irmãos, né, que em total deles era 12. Então estava no meio dessa história. Ah, mas quem é Judá? Judá era o filho de Jacó. Amém, queridos? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que se leve essa história para o seu coração, porque essa história foi tão interessante, queridos, porque engraçado que Judá, ele teve 2 filhos. Os 2 filhos foram desobedientes com Tamar. Então, Deus veio e fulminou seus 2 filhos. Deus fulminou esses 2 filhos que estavam ruins aos olhos de Deus. Eu creio que Judá chorou muito, né, pelos seus filhos. Chorou bastante. Mas Deus, ele cuida dos seus. Deus é maravilhoso. Que Deus, ele teve a decisão dele de tirar aqueles filhos que não estavam agradando ele, porque nós somos para ele, para Deus. Então, para Judá não ficar triste, Deus abençoou ele com filhos gêmeos e retornou os 2 filhos para ele. Começando do zero, creio que esses filhos foram abençoados, que vai ver essa história para eles aí na frente, né, queridos? Amém? Às vezes é necessário Deus tirar uma para trazer outros, né, querido? Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas. Senhor, meu Deus, primeiramente, vim te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Vim te agradecer por mais um dia estar diante da tua presença. Oh Deus, como essa história ele impacta tanto no nosso coração, porque ele é maravilhoso, Jesus. Que o Senhor continue abençoando nós, para que a gente possa continuar a ler a tua palavra. Como é tão importante, tão maravilhoso ouvir a tua palavra, ler a tua palavra. O Senhor sabe que não é fácil para mim estar fazendo um vídeo como esse, estar passando a palavra como essa, uma história como essa maravilhosa, mas graças ao Senhor que o Senhor tem me ajudado, tem enviado teus anjos ao nosso favor, para nos ajudar a abrir a nossa mente. O Senhor continua assim nos ajudando, Pai. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai nos ajudar a falar mais da história do seu povo, dos teus filhos, como um aprendizado para os dias de hoje, né, Pai? É muito importante nós saber dos antepassados, que já passou, que ele pode servir para nós nos dias de hoje, porque as histórias antigas é sempre fresquinha do céu para nós, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus.
continua nos capacitando, tá, queridos? Em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Queridos, peço a vocês a ajuda de vocês, né? Nos ajudem em oração, né? Para a gente continuar essa obra. Por a gente estar falando do povo de Deus, da história de Deus, que isso é um aprendizado para nós, que serve para os dias de hoje, para a gente saber realmente a história, porque nós sabemos que quando a gente vamos na igreja, a gente lê alguns pedaços, mas é muito importante, querido, que vocês leiam a Bíblia para vocês entenderem melhor a história de Deus. Você vai ver como é bom saber da história de Deus. Tem muita gente que vai na igreja, mas não se interessa a ler, porque olha para um livro, nossa senhora, é muitas folhas. Às vezes já tentou ler, não conseguiu, mas, queridos, ler, não consegui entender nada, lê de novo, não consigo entender nada, lê de novo. Aí, Steve, até quando eu vou ler isso? Que passa a vida toda lendo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, isso é um aprendizado para você, que uma hora você vai pegar, você vai pedir ajuda a Deus, porque isso vai entrar no seu coração, na sua mente, de uma forma ou de outra. Porque mesmo que você não consiga guardar na sua mente, Deus vai fazer guardar a palavra na sua mente. Porque eu sou uma pessoa muito ruim de história, mas no dia de hoje eu estou vendo que ele está começando a trabalhar e está começando a querer guardar as coisas na minha mente, tá, queridos? Eu sou muito ruim para guardar as coisas. Estou ruim de guardar um nome, se você quer saber. Imagine gravar uma história. É só Deus. Deus é que dá inteligência a nós. Deus é que faz tudo. Deus que nos dá sabedoria. Deus, ele age da forma que ele quiser. Ele pode mudar a sua história, assim como ele vai mudar a minha. Assim como ontem eu estava no mundo, hoje eu estou na presença de Deus. Ele muda as histórias. Ele muda. Às vezes nós não conseguimos mudar a história, mas Deus tem o poder de mudar a nossa história. Então, querido, deixa Deus trabalhar na sua vida, assim como Ele está trabalhando na minha. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor na presença de Deus. Amém, queridos? Guarda isso pro seu coração, em nome de Jesus. Fica com Deus.